Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que toda semana apresenta a história de um empresário, de um imigrante, histórias fascinantes, surpreendentes que você vai amar. Mas antes de eu apresentar hoje o nosso convidado de honra, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda segunda-feira nós temos histórias incríveis. E hoje eu tenho aqui um convidado que eu tenho cada vez mais ficado super admirada com a história da família, com a história de vida, com o empresariado que você está, esse conglomerado que você está montando aqui. Seja bem-vindo, senhor Claston. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje. O prazer é meu, Rosana, é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar aqui com você. E eu tenho certeza que hoje é mais a realização de um sonho. Porque eu recebi promessas na minha vida que ao longo da caminhada você não entende o que você está fazendo e o que você está passando. Mas Deus já escreveu Com certeza os nossos dias antes da nossa geração. E Deus me trouxe uma promessa dizendo que eu estaria diante de reis. E eu estar aqui hoje perante a você é eu estar perante a reis. Eu estar perante uma pessoa que tem uma história linda, uma realeza de pessoa, uma história que eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez falar sobre Rosana Almeida. E eu disse, algum dia eu vou me conectar com ela. Amém. Graças E assim, a Deus. nós nos conhecemos fazendo o Mastermind. Foi a primeira oportunidade que eu tive para conversar com você. E Deus foi tão gracioso naquele momento que nos colocou na comitiva de organização da festa. E assim, depois eu fiquei perguntando, Senhor, eu queria conhecê-la. O Senhor não só me apresentou, mas o Senhor simplesmente colocou o meu nome na sua agenda. E você hoje conhece a família inteira e faz parte do nosso convívio de um jeito muito agradável. E quando eu fui na sua casa, quando eu fui convidado para ir na sua casa, que para mim ter acesso à casa das pessoas é algo muito íntimo, é algo muito valioso. Quando você abre a sua casa para alguém, você está abrindo a sua guarda, você está abrindo o seu tesouro, você está abrindo o seu castelo. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque foi mais uma oportunidade que Deus estava me dando para dizer assim, ó, lembra da minha promessa? Ela vai se cumprir. Você só precisa fazer o certo e deixar o amanhã nas minhas mãos, porque o amanhã a mim pertence. E se você entender isso, eu sempre vou te dar muito mais do que você deseja. Amém. Então, assim, a minha vida tem se transformado nos últimos anos, Rosana, justamente nesta realidade. Então, as pessoas às vezes ficam me perguntando o que é, por quê, como. E eu não consigo responder de outra forma. Não sou eu, mas é quem eu carrego, é quem está em mim. Então, e hoje é mais uma resposta de Deus na minha vida. Que lindo, obrigada. Achei lindo o que você falou. Gente, agora tem que começar, porque eu fiquei emocionada. Me diz uma coisa, de onde o senhor veio? Eu até brinco que Jesus nasceu em Belém. E é interessante que eu só nasci em Belém, do Pará. Não foi Belém da Galileia, mas eu nasci em Belém, mas eu me considero um cearense. Porque meu pai servia no exército, então quando minha mãe engravidou, eles moravam em Belém, mas muito jovem eu fui para o Ceará. Então assim, eu tenho família no Pará ainda, mas a minha história, a minha vida, a minha educação, o meu estudo, o meu ensino, a minha graduação foi no Ceará. Então assim, a minha vida é no Ceará. Então eu me considero um cearense. Entendi. Então não que eu não ame o Pará, não é isso.
Mas é porque a minha história foi feita toda de vida Em no Ceará, Fortaleza em mesmo. Fortaleza. Então, assim, lá está minha raiz, lá está minha família hoje, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, Você é o meus único que está amigos. aqui. Eu sou o único que estou aqui. Então, essa é a minha origem. Mas você ficou de Fortaleza, você veio para cá ou de Fortaleza você foi para outros De lugares? Fortaleza, direto para Orlando. E você já veio com a família? Eu vim com a família. Quando eu pensei nos Estados Unidos, eu não sabia o local. Então, eu fui em busca de quem pudesse me dar uma direção. Eu conheci, enquanto eu morava em Fortaleza, eu vim por diversas vezes visitar os Estados Unidos. A primeira vez que eu vim aqui foi em 98. Eu recebi um convite, na época eu trabalhava no esporte, desenvolvi uma atividade como árbitro de futebol, e eu vim apitar futebol nos Estados Unidos quando o futebol estava iniciando o investimento nos Estados Unidos. E eu vim a primeira vez aqui É apitar futebol. mesmo? Não sabia essa E aí eu parte. fiquei de 98 a 99 vindo apitar futebol aqui praticamente quase toda semana eu via nos Estados Unidos. Então, Verdade. assim, em um ciclo de 12 meses, eu vim mais de 20 vezes nos Estados Unidos só apitar futebol. Então eu vinha e visitei vários estados, principalmente numa base onde eu fui convidado, que é em Minneapolis. Totalmente. Se você me perguntar onde é que fica Minneapolis, eu não sei. Porque eu recebi a passagem lá, vinha embora, descia no aeroporto de Miami, fazia as conexões, não sei nem onde é que ficava Minneapolis. Mas eu visitei Minneapolis umas 10 vezes dessas 20 que eu vim trabalhar aqui. E assim, e aí isso nasceu uma semente plantada de algum dia eu viver algo aqui nos Estados Unidos. Naquele momento eu era muito jovem ainda, 20 e poucos anos de idade, não tinha experiência nenhuma, estava vivendo tudo era muito novo para mim. Sair ali naquele período de estudo, ter uma oportunidade de... O primeiro país que eu estava conhecendo na minha vida era os Estados Unidos. Uau. Uau! Você sai do Ceará, um estado maravilhoso, mas chegar nos Estados Unidos é tudo diferente. Então, sua primeira profissão foi ser juiz de futebol? Eu não digo que é a primeira profissão, porque árbitro de futebol não é uma profissão regulamentada até hoje. Então, assim, é algo que você desenvolve profissionalmente, mas é tida como um hobby. Então, eles exigem até que você tenha uma profissão em paralelo. Então, minha primeira profissão, vamos dizer assim, sempre foi empreender. Meu primeiro negócio foi uma churrascaria. Então, com 22 anos, eu abri o meu restaurante. E nessa época... Então, o negócio de ser dono de restaurante já estava na nasceu. veia desde novinho. E assim, foi bem interessante porque eu sempre amei esporte, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte. E como toda criança, eu queria ser um jogador de futebol, queria desenvolver, era fascinado pelo esporte. Só que eu não tinha o talento, eu tinha vontade. E isso é uma dica bem interessante. Não deixe que a sua vontade leve você a viver traumas. Porque às vezes a sua vontade, ela não te permite viver o que você deseja, mas ela pode te dar a pista do teu sonho e você se concretizar e realizar o teu sonho e realizar e alcançar os teus desejos. Foi o que eu fiz isso sem nem saber. Porque eu não tive condições de ser jogador de futebol, mas eu realizei todos os meus desejos no futebol como árbitro. Que interessante. Eu conheço hoje 23 países no mundo que o futebol me apresentou. Uau! Então eu participei de 3 mundiais sub-17, tive várias medalhas de honra representando e levando o nome do Brasil através do futebol, coisas que eu não alcançaria, jamais. Que interessante, olha, é verdade. E eu fiz isso de forma insana, sem pensar, sem dizer assim, sem raciocinar. É isso que eu quero? Não, não era isso que eu queria. Mas foram abrindo as oportunidades e eu fui sempre dando o meu melhor. E você formou em alguma coisa? Eu sou formado em educação física. Eu sou formado em educação física, então fiz educação física, me dediquei, dei o meu melhor. E eu digo para as pessoas sempre me perguntam, Clésto, me dá uma dica. E a dica que eu dou é, faça o seu melhor como se fosse
a última oportunidade da sua vida. Surpreenda as pessoas com o seu máximo. Se amanhã você tiver uma nova oportunidade, faça o melhor novamente. E isso eu sempre tive dentro de mim, sem perceber que isso estava guardado dentro de mim. Hoje eu entendi que quando eu ia para o futebol, eu ia para treinar, eu fazia o meu melhor. E sempre eu tinha alguém me observando. E a gente observa que às vezes a gente está esquecido no mundo, não tem ninguém te vendo, mas sempre tem alguém olhando para você. Sempre. Principalmente Deus, que nunca nos deixa só, Ele está sempre olhando. E assim, foi isso que aconteceu no futebol, e aí eu tive essa experiência, e eu ganhei um dinheiro interessante em dólar, que quando eu chegava no Brasil, para um jovem, aquilo era muito dinheiro. Com certeza. Para a minha realidade de universitário, para a minha realidade de bolsista, que eu estudava e trabalhava na faculdade, ajudando, porque eu tinha notas muito boas, então eu ganhei uma bolsa da faculdade. Uau. E devido a essa bolsa que eu conseguia estar na faculdade, porque meus pais não tinham condições de arcar. Então, assim, eu sempre fui dizer assim, eu sempre fui daquele negócio, irmão, eu não posso depender de ninguém. E se eu fizer o meu melhor, se eu fizer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou alcançar. E assim a minha história começou. E por que você veio parar em Orlando? Aí o que acontece? Quando eu vim para a área do esporte que eu voltei, eu ganhei um dinheiro e eu cheguei em Fortaleza, eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Mas eu sempre tive essa visão empreendedora. E eu tinha um lugar, que era essa churrascaria que passou a ser minha, que eu gostava muito dessa churrascaria. Então eu era cliente de lá. Então sempre era muito bem tratado, aquela coisa toda. E virei amigo do dono. E aí, em um dia ele chegou para mim, poxa, cara, eu estou precisando fazer um negócio, porque na época ele tinha umas promoções de vender comida com cheque para 30 dias. E aí a gente batendo um papo na mesa, ele abriu uma caixa de sapato, Rosana, foi bem interessante, lotado de cheque. E aí ele disse assim, rapaz, eu preciso arranjar alguém que fique com esses cheques, eu dou até 10% para essa pessoa. Mas eu preciso trocar por dinheiro, porque eu estou vendendo na promoção muito mais do que eu esperava. E o meu capital de giro está ficando todo em cheque. Aí eu disse, quanto é que você tem aí? Aí eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, eu tenho 4 mil reais. E eu tinha na minha conta 10 mil reais na época que eu não sabia o que fazer. Que era do dinheiro que você tinha ganho. Era do dinheiro que eu estava guardando. Que meu negócio era esporte. Eu digo, eu não vou fazer nada com esse dinheiro, eu vou só guardar. Vou criar uma save para mim e vou só guardar. Aí eu disse, espera aí, se eu pegar 4 mil, com 30 dias vai ser 4.400. Eu vou fazer esse negócio. E aí eu comecei a fazer isso. Todo mês ele juntava os cheques, vinha para mim, e aí a minha poupança estava crescendo. Claro. Chegou um período que ele chegou para mim e disse assim, Clésto, eu estou pensando em abrir uma churrascaria. Tu não quer ser meu sócio? Eu digo, não, irmão, eu não quero... Não gosto de nada, eu não entendo de nada, porque realmente eu não entendia. 22 anos de idade, eu nunca tinha tido experiência nenhuma, estava de 21 para 22, aquela coisa. Aí disse assim, poxa, tu quer me adiantar um dinheiro e eu vou pegando os cheques e vou trazendo os cheques para ti? Aí pode ser, eu tô com dinheiro ali, tá parado e tal. E aí sim a gente começou uma relação. Ele abriu a segunda churrascaria. O negócio não caminhou como ele esperava. E aí, começou a chegar o momento dele me passar os cheques, não tinha entrado cheques o suficiente pro valor de dinheiro que ele já tinha pego. E aí ele chegou para mim e disse assim, Clésto, cara, não deu o meu planejado. Mas eu tenho que honrar com você. E eu tenho uma proposta para te fazer. Entra de sócio. Tu vai entrar de sócio. Aí eu digo, caraca, meu irmão, o que eu vou fazer? E ele disse, não, cara, a minha churrascaria vale mais do que o teu dinheiro, mas você foi legal comigo, eu vou te passar. E aí ele me passou 50% da churrascaria. E assim, eu aceitei aquele negócio, mas com o coração apertado, não era isso que eu queria. Porque eu não via mais aquela save minha lá com dinheiro. E aquilo me causou um mal-estar tão grande. Mas ali eu não dava para entender o que era que Deus estava gerando na minha cabeça. Porque ele estava plantando algo que eu não entendia.
Então ele estava me dando uma bênção que eu não queria. Olha que interessante. E aí nós ficamos sócios. Eu continuei aqui, chegou um ciclo que eu não queria mais vir para os Estados Unidos porque estava cansado. Eu comecei a ganhar dinheiro na churrascaria. As coisas começaram a fluir lá. E aí o dinheiro que eu estava ganhando na churrascaria era maior do que o dinheiro que eu vinha para cá. E eu disse, cara, não vou viajar mais, vou ficar só no Brasil. E aí eu comecei a fazer o que eu gostava, dando aula de educação física na arbitragem e ganhando dinheiro na churrascaria sem trabalhar na churrascaria. E aí eu comecei, eu noivei, noivei com a Rochelle, eu era na churrascaria, com 23 anos de idade eu casei muito jovem. Verdade. E aí quando a gente casa, você sabe que a vida da gente meio que dá aquela desorganizada porque você não está preparado, muito jovem, não tá aquela coisa, empolgação. Então tudo meu foi muito rápido na minha vida, casei com 23 anos. E aí, quando eu estava no momento ali daquela de casamento e tal e tudo, porque a minha vida estava um pouco confortável, eu tinha uma pessoa que trabalhava, que eu não precisava me preocupar, que entendia tudo do negócio, que a vida dele sempre foi churrascaria. Então o negócio começou a fluir. Show, pra mim era ótimo. Ele chegou pra mim e disse, irmão, não tá legal, porque eu vou me separar da minha esposa. Aí eu disse, tá, tudo bem. O que é que isso tem a ver comigo? Cara, eu preciso vender os meus negócios, porque eu tenho que dividir minha parte com a minha esposa. Uau! Aí eu disse, cara, mas eu não quero vender. Pra mim tava confortável, tava dando dinheiro, eu não trabalhava. Ele disse assim, Clésto, você vai ter que assumir a churrascaria. Eu disse, cara, eu não quero. Eu não entendo de comida. Meu negócio é esporte. Eu estava terminando educação física, estava na faculdade e dava aula na escola. E eu sempre gostei dessa área de esporte. Eu digo, não, o que é isso? E aí chegou um dia que simplesmente ele chegou e ele abandonou a churrascaria. Ele chegou para mim e disse assim, irmão, tu não entendeu, acabou. E aquilo foi um choque para mim. Porque eu me vi desesperado. E aí a Rochelle chegou para mim e disse, meu filho, tem que assumir. Eu disse, meu amor, eu não quero. E aí a esposa dele veio conversar comigo, algo que ela nunca tinha feito, eu não conhecia a esposa dele, não tinha intimidade com a esposa dele, ele disse assim, ó, você vai ter que assumir, você vai ficar devendo a gente e você vai pagar pra gente. E assim, foi louco, porque eu me vi numa pressão e eu não tinha outra opção, mas eu estava assumindo uma conta que não era minha. É muito louco mesmo. E assim, Rosana, aconteceu do nada, que eu me vi tão desesperado, que eu disse agora. Eles marcaram a reunião no contador, não conhecia o contador, não sabia quem era o contador, e eu cheguei lá, o cara disse assim, ó, eles estão dividindo e tal, e tal, e tal, o mesmo valor que você pagou, você está assumindo, você tem que dar tanto para cada um, e eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu com 23 anos de idade, casamento marcado, Você estava namorando ainda. noivo e aquele negócio, eu digo, vamos para dentro, não tenho o que fazer mais. E aí, eu casei dentro de um negócio que eu não entendia nada. E aí eu peguei um tio da Rochelle, na época, que já tinha trabalhado em um bar, mas que não entendia nada de administração. E disse assim, meu irmão, vai pra lá e apaga o incêndio. Eu não entendo nada. Fica lá dentro. E assim, e os primeiros 6 meses foi traumático. Eu imagino, Traumático. Nossa. Porque a churrascaria não dava o resultado que estava dando. Tava todo mundo perdido. Não tinha comando. E como é que terminou esse... Terminou que eu abandonei a arbitragem, abandonei o esporte e passei a viver 24 horas, eu e a Rochelle dentro da churrascaria. E aí começou a dar certo. E aí começou a dar certo. Eita. A Rochelle, o Vitor nasceu, a Rochelle com barrigão, com 8 meses, eu e a Rochelle numa Kombi, indo para Ceasa 4 horas da manhã, fazendo compra. Então nós tivemos que se desfazer de tudo que a gente tinha para poder botar dinheiro na churrascaria, para que a churrascaria pudesse dar o que ela nunca tinha dado. E você estava aprendendo o que você hoje faz com o pé nas costas, né? E assim, Deus usou aquele momento terrível para nos dar uma aula de algo que hoje é quem nós somos. Pois é, maravilha. Mas o que eu queria entender, assim, eu sei que você tem uma história enorme lá no Brasil, que não vai dar para a gente contar tudo hoje.
Mas o que fez você tomar a decisão de vir embora para os Estados Unidos? Depois dessa área da alimentação, eu Entrou na área de... encontrei um negócio que foi a parte de mídia. Eu lembro que você me contou. E aí eu criei a fábrica, a Arte Solução, que foi a maior fábrica de CD que o Brasil teve. E nasceu assim também do nada. E era em Fortaleza. Era em Fortaleza. Fortaleza. Então nós conseguimos comprar toda a produção da Zona Franca de Manaus, de São Paulo, e o meu office era em Fortaleza. Então eu tinha toda a produção São Paulo, Manaus, Fortaleza, sendo dominada por um cabeça chata no Ceará, que não entendia nada, não é formado em business, não é formado em nada. Mas tinha um poder da administração, da sabedoria, do discernimento que Deus me deu, e aí eu fui conduzindo. E aí só que a gente cresceu numa proporção que era muito maior do que a minha capacidade. E aí foi quando Deus disse assim: filho, você recebeu bênçãos maiores do que você suporta. E aí eu comecei a fazer as decisões e as escolhas erradas. E aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu praticamente perdi minha família, destruí tudo, coloquei fora tudo que eu tinha construído. Caramba! Tudo. E aí em 2012, Rosana, eu me vi no fundo do poço. 2013 foi terrível. E o pior de tudo isso aconteceu num momento que eu ganhei um dinheiro jamais imaginado. Eu digo para as pessoas, hoje eu vivo muito bem. Graças a Deus. Hoje eu ganho muito bem. Mas o que eu ganho hoje, Rosana, é insignificante porque eu ganhava em 2013. Verdade. Era insignificante. Mas a minha vida hoje é 10 vezes melhor. É infinitamente melhor do que eu vivi em 2013. Como as coisas mudam. E assim, eu me ajustei, graças a Deus, em 2013 para 2014, nós nos unimos, eu e a Rochelle, nós recuperamos a nossa família, nós reestruturamos a nossa casa, nós mudamos de água para o vinho. Foi um milagre completamente que Deus fez. E aí Deus começou a me dar a visão. Irmão, o que tu tem vai acabar. E eu não aceitava que aquele reinado fosse acabar. Era um ciclo que na minha vida, eu não me via sem ele. CDs vão acabar. E aí eu dizia assim, cara, não pode. E aí eu ficava lembrando, Deus, veio o pendrive, passou. Veio o Blu-ray, passou. Essa internet vai passar. Olha que louco. E aí eu fiquei 2 anos, Rosana, querendo destruir com a internet. A minha mente criou um bloqueio para a internet. E eu dizia assim, tu tem que acabar com a internet. Então não importa o que tu vai fazer, tu vai acabar. E eu fiquei 2 anos da minha vida pegando tudo que eu tinha e gastando para destruir a internet. Então todos os primeiros sites de mídia que surgiram no Brasil, eu pagava para derrubar. Porque eu não aceitava. Tipo o Spotify, esses não, todos eu pagava para derrubar. Tem um site, Sua Música, que foi o primeiro site muito famoso no Brasil. O cara chegou e me pediu R$5.000 na época para eu ser sócio do site. Eu disse, irmão, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho para acabar com o teu site. E você não acreditava que o CD ia desaparecer? Ia desaparecer. Por quê? Porque eu tinha um domínio do mercado na minha mão. Mas aí é que tá. A insensatez te leva à cegueira. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu me vi longe da sabedoria, do discernimento, do conhecimento e era um homem simplesmente insensato e só tomando decisões erradas. E quando você toma decisões erradas, você pode ter o dinheiro do mundo todo. Vai se tornar em lixo. Com certeza. Vai ser jogado fora. E foi isso que eu fiz. E aí, quando foi em 2015... Deus falou comigo e disse assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mandar. E aí eu cheguei para Rochelle e disse, meu amor, nós precisamos mudar. Ou nós vamos mudar, ou nós vamos se acabar aqui.
Mas a gente ainda tinha uma vida muito confortável, porque nós tínhamos uma estrutura, nós tínhamos muitos patrimônios no Brasil. A Rochelle é formada em fisioterapia, tinha uma bela de uma clínica fisioterapêutica e ela amava o que ela fazia. E para eu convencer ela a sair desse mundo, para vir para cá, para uma área que a gente não conhecia e não sabia, eu vendia um sonho falso. Por quê? Porque eu vendia um sonho de que nós iríamos passar um ano de férias nos Estados Unidos. Porque nós vínhamos todo ano, de 6 em 6 meses para os Estados Unidos, passar 10 dias, 15 dias, tudo mil maravilha. Eu alugo o melhor carro, eu pego o melhor hotel, eu tenho os melhores acessos, eu vou para os melhores parques, eu tenho os melhores guias, eu vou nos melhores restaurantes. É lindo. O mundo mágico da Disney é maravilhoso. Só que era isso que eu conhecia. Uhum. Só que eu vendi para minha esposa que nós iríamos viver um ano assim. E aí você conseguiu convencê-la de vir. E eu consegui convencê-la ela de vir. Isso foi em 2016. 2016. Só que quando eu convenci ela de vir, veio a Yasmin como surpresa. Ela raspa grávida. de tacho. Raspa de tacho. E agora ela disse assim, só vou depois que a Yasmin fizer um ano. Não só nascer, como fazer um ano. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu chamei o Vitor e disse, filho, eu não posso deixar esse sonho morrer. Isso era dezembro de 2015. E aí eu disse, filho, eu preciso de você. Para que a gente não desista desse sonho, você precisa ir para os Estados Unidos hoje. E ele tinha 15 anos na época, e ele disse, pai, eu aceito o desafio. Aí eu disse, agora? Aí eu comecei a enlouquecer na internet para onde mandar o Vitor. Porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu não tinha ninguém, o meu filho tinha 15 anos, o que é que eu ia fazer? Aí, eu pesquisando, cheguei numa pessoa, noutra e tal. Aí me disseram, rapaz, tem uma escola, Riverside, na Geórgia, que é uma das melhores escolas americanas. Lá estudaram 3 ex-presidentes americanos. Mas é uma escola particular, é muito caro. Uhum. Seu filho precisa aplicar. Se ele for aprovado, Deus te dê condições de você sustentar ele no Riverside, porque é muito caro. Só que eu botei na minha cabeça que era esse o destino. E aí eu saí enlouquecido. Fiz conexão, localizei a escola, consegui alguém que falava em português, porque eu não entendia nada. A pessoa me conectou e foi traduzindo as coisas para mim. Consegui o I-120. Eu tive que pagar $5.000 para a escola mandar um I-120 para a gente ir para o consulado no Brasil para tentar um visto de estudante para meu filho. Resumindo, em uma semana, Rosana, eu consegui pegar um I-120 dessa escola, que eu não sabia nem onde era, marquei um consulado em emergência em Brasília, através das minhas conexões políticas lá de Fortaleza, fui para o consulado em Brasília, e em uma semana nós estávamos com visto de estudante do Vitor para vir estudar nos Estados Unidos. Meu Deus. High school ele entrou. High school. Início do high school. E aí, o que acontece? Eu não sabia o que era high school, eu não sabia o que o Vitor ia enfrentar, eu não sabia como era essa escola, eu não sabia nada. Mas eu estava disposto. E aí, a escola me manda a aprovação, eu mando a escola, a escola me manda uma invoice para que eu pudesse fazer a matrícula dele. E nessa invoice veio $27.000. Só que nessa época, o dólar era 4, comparado ao real. E aí nós estávamos falando de uma matrícula de mais de R$100.000. Aí eu disse, não, eu tô doido. Eu digo, não, meu irmão entrou um parafuso sem na minha cabeça, eu tô ficando doido. E aí eu digo, e agora? Como é que eu vou chegar pro meu filho e vou dizer, filho, esquece. Eu já tinha vendido a ideia, já tinha dito para todo mundo, já tinha ido no consulado, já estava com visto, o menino empolgado, a esposa falando para todo mundo que ele vinha passar um ano nos Estados Unidos. E aí eu digo, meu Deus. Vou ter que abraçar a causa.
Eu chamei pro meu pai, esse pai, me socorre aqui, me dá isso. Não, filho, vamos, vai, e seja o que Deus quiser, vai dar certo, confia. E aí, dia 4 de janeiro de 2016, eu estava desembarcando no aeroporto de Atlanta com o Vitor. Uau, que história linda. E ele ficou lá quantos anos? Ficou lá 6 meses. 6 meses. 6 meses. O plano era de 3 anos, fazer o high school Não lá. aguentou. Rosana, eu não conhecia Atlanta. Eu nunca tinha ido a Atlanta. Quando nós chegamos em janeiro de 2016, Atlanta estava vivendo o pior inverno dos últimos anos. Quem está saindo do clima do Ceará. 40 graus. É, de chocar mesmo. Quando abriu a porta da aeronave, a gente de camiseta. Então foi isso que acabou que ele não se acostumou. Rosana, não. Eu disse, eu matei meu filho. Ele olhava para mim e disse assim, pai, o que é isso? A gente desceu do avião, a todas as lojas do aeroporto a gente comprava uma coisa. Era a gente comprando casaco, comprando luva, comprando gorro para poder sair da sala de desembarque. Para poder pegar as malas. Para pegar um táxi, para ir para a escola, sem conhecer ninguém. Começou a bater uma deprê em mim. A vontade que eu tinha era dizer assim, vou levar o Vitor de volta. Se ele ficar aqui, ele vai morrer. Mas você não fez isso. Não fiz isso. Rosana, cheguei na escola. Só tinha um aluno brasileiro na escola. 100% americano. Quando eu cheguei na porta da escola, que eu desci do táxi, todos os alunos vestidos de militar, todo mundo batendo continência, todo mundo não sei o quê, todo mundo gritando, os caras fazendo movimento de arma e não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu, meu filho com 15 anos. E eu digo, começou a bater o desespero. E aí? Aí eu cheguei, o meu filho tinha trago tudo dele. Videogame, as coisas que ele gosta, e não sei o que, uma mala bonita, as coisas dele e tal. Quando chegou na recepção da escola, os caras chegaram, mandaram eu abrir a mala, ele abriu a mala, tal e tal, tiraram o passaporte dele, tiraram a certidão de nascimento dele, tiraram os documentos dele, tiraram as roupas íntimas dele, fecharam a mala, isso aqui você pode levar. O Vitor olhou para mim, eu olhei para ele, e assim, eu senti uma das piores dores da minha vida. Porque o professor, o diretor, sei lá, da escola, disse assim, pode se despedir do seu filho. Eu disse, como assim? Me bateu um desespero, Rosana. É como se eu estivesse entregando meu filho no matadouro. O sentimento que eu tive nesse dia foi esse. Foi terrível. Rosana, eu cheguei na escola, no dia seguinte que eu tinha desembarcado à noite em Atlanta, dormi no hotel, fui para a escola cedo, porque era a admissão lá era 8 horas da manhã. Saí do hotel cedinho, fui para a admissão. Meu voo voltando para Fortaleza era à noite. Eu tinha certeza que eu ia passar o dia na escola, conhecendo a escola, entendendo o que é que meu filho ia fazer. Eles iam me apresentar à escola, sabe? Era essa a minha expectativa. Eu fiquei 30 minutos dentro da escola. Eles me deram essa recepção, me mandaram para um canto. Rosana, eu fiquei nesse canto, eles levaram o Vitor. Aí, o Vitor na época, até hoje eu tenho essa imagem gravada na minha cabeça. O Vitor tinha um cabelo bonito, sabe, cheio e tal. Levaram o Vitor e eu fiquei assim, eles mandaram eu ficar esperando. Levaram o Vitor com as coisas dele pro quarto dele. Eu já não tive mais acesso. E aí eu fiquei ali para eles prepararem uns contratos, uns documentos para eu assinar. Questão de uns 15 minutos, passa o Vitor no corredor com a roupa... Já de uniforme? Já de uniforme, uma roupa assim, neutra, com a cabeça raspada, Rosana. Rosana, eu olhei assim... Rosana, a vontade que eu tinha era tão grande de sair correndo, agarrar meu filho e sequestrar o Vitor. Eu digo, você não vai ficar aqui, filho. E aí, o que você fez? Eu fui pro aeroporto, Rosana. E a Rochelle o tempo todo me manda mensagem, e aí? E aí eu digo, Senhor, eu não posso... O que eu vou contar pra Rochelle? Eu não vou falar. Não, eu não vou falar. Rosana, eu vivi as piores horas da minha vida.
Porque eu fui para esse aeroporto de Atlanta, cheguei no aeroporto por volta de meio-dia. Meu voo era 9 horas da noite. Você ficou... Eu chorei todas as lágrimas da minha vida. Meu Deus. E E, mesmo eu, assim ele conseguiu ficar e ele, 6 meses? ele ficou 6 meses. E o pior, os primeiros 30 dias, Rosana, ele fica incomunicável. Ele não pode falar com o pai, Nossa! ele não pode falar com a mãe, ele não pode pegar um e-mail, ele não pode pegar um telefone, ele não Gente, pode isso pegar não traumatizou, nada. não? Não, é para isso mesmo. O Mas e teste. hoje? Não, Depois, quando ele não. saiu bem? Rapaz, o meu filho se transformou em homem com 15 anos. Caramba! Até hoje, ele me agradece. Ah, é? Que bom. Pai, foi o melhor processo que eu passei na minha vida. Uau! O Vitor, em 4 meses, ele falava inglês fluente. O Vitor, em 4 meses, falava espanhol fluente. O Vitor, em 4 meses, abriu a mente dele pro mundo que eu jamais, como um pai, conseguiria dar a educação que ele precisava daquele nível. Caramba! Porque ele entendeu o que ele precisava que eu como pai, a Rochelle como mãe, nós não tínhamos condições de dizer não pro nosso filho naquele nível. Porque nós queremos os melhores para os nossos filhos. E você chegar pro seu filho e dizer assim, poxa, eu posso isso? Ela tá me pedindo algo que eu posso. Deixa eu dar. Uhum, Coração de pai é assim, Rosana. uhum. Mas lá não tinha esse pai. Bom, mas aí então conta, ele foi embora pro Aí ele foi, Brasil, e aí aí... quando. Não, aí eu fui embora, ele É. ficou. Com 30 dias tinha uma formação. Aí eu vim com a mãe para a formação dele. Que a partir de 30 dias ele passava a ter acesso a ter a e-mail e telefone uma vez por semana para falar com os pais. Caramba! Então, com 30 dias, eles tinham uma formação. Eu vim com a Rochelle para a formação é a coisa mais linda. Ele marchando com arma na mão, com metralhadora na mão, com não sei o quê. A gente se sentiu os pais mais felizes e mais Orgulhosa. orgulhosos do mundo por ver o nosso filho com aquela habilidade, com aquela coisa linda. Ele feliz, ele orgulhoso de se apresentar pra gente, ele orgulhoso de mostrar o homem que ele era, ele orgulhoso de falar inglês, que ele não falava inglês, com 30 dias ele estava falando inglês com os professores. E aí, nessa formação, foi o que aconteceu. Foi justamente o que eu esperava que ia acontecer no primeiro dia. De eu pegar e conhecer todos os professores, eles apresentarem a escola para os pais, eles irem em cada etapa, mas era o nosso filho apresentando a escola para a gente. Aí a gente, cada lugar que a gente entrava, a gente chorava. Cada lugar que a gente entrava, a gente se emocionava. Porque assim, era algo que a gente não acreditava que a gente ia viver aquilo. Era ele feliz, era a gente feliz. E aí ele disse assim, pai, eu quero lhe fazer um pedido. Aqui é muito bom. Mas eu só vou ficar aqui 6 meses. Mas eu não quero mais ir embora desse país. Agora eu quero que o senhor assuma um compromisso comigo. Quando passar esses 6 meses, eu vou ficar aqui. Não vai ser fácil. Eu vou ficar, pai. Mas quando completar os 6 meses, eu vou escolher um outro local para ir. E eu quero que o senhor me apoie. Aí eu digo, filho, tá fechado. Aonde você disser que vai, eu estou com você. E aí, com esse período que o Vitor estava lá, ele começou A pesquisar. a pesquisar e a postar, uma vez por semana, que ele estava nos Estados Unidos. Que ele estava na Riverside. Que ele estava não sei o quê. E aí acabou que ele fez conexões com alguns amigos dele de Fortaleza, que estudaram com ele no infantil e que moravam em Orlando, fazendo high school em Orlando. E aí começaram a trocar mensagens, Facebook, essas coisas todas, mostrando a realidade. E aí o Vitor chegou para mim e disse, pai, eu já sei para onde a gente vai. Nós vamos para Orlando. Ah, que legal. E assim, eu estava tão decidido que era Atlanta, que antes do Vitor ir, eu pesquisei e uma pessoa me ofereceu uma casa em Atlanta e eu comprei uma casa em Atlanta sem ver a casa. Caramba. E o cara disse, a casa tá alugada, a casa paga a tua parcela. Eu comprei essa casa sem ver a casa estava alugada, ficou pagando a parcela da casa no aluguel. E aí eu disse, filho, nossa história é em Atlanta, na minha cabeça. Depois, quando você sair da escola, nós vamos Pra Orlando. para essa casa. Nós já temos casa em Atlanta. Casa. Quando o Vitor deu essa reviravolta em 6 meses, eu disse assim, e agora? O que nós vamos fazer?
A Yasmin fazia 1 ano em 2016. Eu disse, meu amor, e agora? Ele disse, não, leva o Vitor para Orlando. Deixa o Vitor se adaptar em Orlando. Se ele disser que é em Orlando, em 2017 a gente se muda para Orlando. E aí nós fizemos isso. Nós alugamos um apartamento em Celebration. Colocamos o Vitor na escola onde os amigos deles de Fortaleza estavam estudando, que era no High School, em Celebration. Ele foi para lá estudar o 2º semestre de 2016. Ele gostou. Ele vinha num ritmo de estudo da Riverside louco, porque estudava de manhã, de tarde, de noite. Ele já era de equipes de salas de aula avançada lá no Brasil, numa escola particular muito boa. Ele voou quando chegou em Celebration. E aí os professores disseram assim, não, você tem como fazer as disciplinas online. E aí ele começou a avançar o estudo dele no período que ele estava aqui. E aí ele disse, pai, eu quero fazer um pedido pro senhor. Eu já fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Eu tô bem num high school. Agora, eu queria que vocês viessem para cá. E enquanto vocês não viessem para cá, eu queria ficar no Brasil com vocês. Eu disse, filho, pai, eu tô estudando. Eu vou continuar fazendo a minha grade daqui. Mas eu não quero ficar só mais. E aí eu entendi que ele seria mais uma força. Por quê? Porque 2017, Rosana, foi um ano que meus negócios explodiram no Brasil. De novo. Porque eu me preparei para vir para os Estados Unidos. Quando eu me preparei para vir para os Estados Unidos, eu disse assim, criou algo na minha cabeça que diz assim, nunca mais eu quero passar pelo trauma de ter algo que algum dia vai acabar. E aí eu fiz um estudo de mercado. O que é que nunca vai acabar no mundo? Aí me veio 2 visões. Alimentação e saúde. Qualquer hora, qualquer tempo, as pessoas precisam comer e precisam cuidar da saúde. Então é nessas 2 áreas que eu vou investir a partir de hoje. Saúde e alimentação. Eu não invisto em mais nada na minha vida se não for nessas 2 áreas. Eu botei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar essas 2 áreas. Quando eu comecei a estudar, eu disse, peraí, a área de saúde é muito cara. Precisa de profissionais qualificados. Eu vou voltar para a área de alimentação, que foi a área que eu fiz sucesso no meu primeiro negócio. E aí eu fui estudar, dentro da área de alimentação, quais são as tendências mundiais. Aí eu vi que tinha 2 segmentos que cresceram e vinham crescendo exponencialmente no mundo. Açaí e sushi. Aí eu fui para o Senai, em 2015, paguei uma mentoria, comprei uma consultoria dos melhores técnicos do Senai para montar um estudo do cenário do açaí e do sushi a nível mundial para os próximos anos. E aí eu comecei a estudar. Quando eu tive todo aquele material na minha mão, aí eu disse, peraí, não dá para fazer os 2 ao mesmo tempo. Eu vou porque é mais fácil, o que necessita menos investimentos, o açaí. Enquanto o Vitor veio para cá, em 2016 eu abri a Kingdom Açaí no Brasil. Eu comprei uma fábrica pequena, transformei a fábrica e eu disse, essa fábrica aqui vai sustentar o mercado internacional. Eu não pensava em fazer nada de açaí no Brasil. Nada. Era para ser o meu porto seguro da minha vinda para os Estados Unidos. Só que quando o Vitor passou o ano aqui, é interessante as coisas como acontecem assim, porque assim, as coisas fluem sem resposta. Eu abri a fábrica, que era só para mandar sair para cá. Em junho de 2016, enquanto o Vitor estava em Atlanta ainda, eu vim, aluguei, como o Vitor disse, pai, é Orlando. Eu vim em Orlando, aluguei a loja da International Drive, que foi meu primeiro business. Foi aberto em 20 de junho de 2016. O Vitor estava se planejando para sair de Atlanta e vir para cá. E eu já vim dar o primeiro passo aqui. Entendi. E aí eu comecei a movimentar a fábrica lá e mandar sair para cá. Eu disse,
Enquanto o Vitor não vem, eu já estou me antecipando. Só que, quando eu comecei a produzir açaí no Brasil para mandar para os Estados Unidos, eu comecei a fazer degustação para os meus amigos, fazer marketing, comecei a trabalhar lentamente. Começou a bombar lá. O negócio bombou. E aí eu começava a receber proposta. Eu quero abrir um açaí da tua marca. Eu quero abrir um açaí da tua marca. Qual que é a marca lá? Essa King do mesmo? Açaí. King do Açaí? Eu montei com esse nome porque não era para o mercado brasileiro. Era para cá. Era para cá. Era um pensamento de reino. Era um pensamento do açaí. Então era isso que eu queria. Só que, quando eu vi, em dezembro de 2016, Rosana, eu estava com 5 lojas de açaí em Fortaleza. Nossa. E em 2017, eu cheguei a 17 lojas. E louco, sem eu botar R$1. As pessoas chegando e dizem, não, vou botar dinheiro nesse negócio, vou botar dinheiro nesse negócio, vou botar dinheiro... Eu digo, cara, que negócio louco é esse? Quando chegou em 2017, a loja aqui começou a dar resultado. E o Vitor voltou para passar o Natal e o Ano Novo com a gente, de 2016 para 2017, e disse, pai, eu só volto com o senhor. Porque tanto eu posso estudar presencial como online. Se precisar fazer alguma prova, eu pego o avião, vou lá e volto. Mas eu só vou com o senhor. Eu digo, tá bom, filho, fica aqui. E aí ele ficou me ajudando, ele estava me ajudando na loja de açaí aqui e passou a me ajudar na loja de açaí lá no Brasil. Legal. E aí o que acontece? Eu disse, meu amor, nós temos que ir para os Estados Unidos, porque o negócio lá está começando a dar os primeiros frutos. E aí o pessoal começou, cara, o negócio tá bombando aqui, cara. Esse negócio de açaí tá enlouquecido no Brasil. Como é que tu vai sair daqui? Eu disse, irmão, eu tenho que ir. E aí eu disse pra Rochelle, meu amor, não dá pra eu ficar indo todo mês pra Orlando e voltando, porque eu passei o ano de 2017 fazendo isso. Eu passava uma semana aqui, 3 no Brasil. Uma aqui, 3 no Brasil. Quando chegou no meio do ano, eu disse, meu amor, não aguento mais. A gente precisa ir. Aí disse, não, nós vamos em dezembro. A Yasmin faz 1 ano em setembro, faz 2 anos em setembro, nós vamos em dezembro. Tá bom? Combinado. Aí em outubro, na minha vinda pra cá, pra visitar a loja, eu aluguei minha casa aqui. Aluguei uma casa aqui, mobiliei a casa, mas aí eu voltei aquele plano. Que a gente vinha pra cá de férias, era pra estudar inglês, não ia, era pra trabalhar, era pra viver a vida de sonho. Uhum. E aí eu tirei o visto de estudante da minha esposa, eu era F2, a gente vinha pra cá, se precisasse no Brasil a gente ia lá e tal, mas nós estávamos aqui de férias. Uhum. Tá bom. Rosana, a gente chegou dia 7 de dezembro de 2017. Aí, os primeiros 3 meses a gente em Orlando foram maravilhosos. Realmente de férias. De férias. Por quê? O mês de dezembro todo, nós viemos. Olha que interessante. Eu vim para Orlando com babá. Eu trouxe uma babá do Brasil. Com uma secretária. Eu trouxe uma secretária do Brasil. E com a minha mãe. Tranquilo. Férias. Cheguei. Fui na Disney Springs. Cheguei na Universal. Comprei logo Anual Pass para todo mundo. É claro. O pacote mais top que tinha, não tem negócio de bloqueio, é todo dia pra parque, todo dia diversão e tal. A gente começou a estudar em janeiro, eu e ela. A gente ia pra escola de manhã, chegava em casa 1h, já tinha o almoço pronto. Maravilha. Porque tinha secretária, tinha tudo. De tarde tava no parque. Então, assim, a gente ia pro parque 4 vezes por semana. Então, vocês vieram definitivo em 2017. De 2017. E quando é que você abriu o primeiro Kingdom Sushi? Em 2019. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Mas, assim, quando chegou 2018, que foi o nosso ano aqui, aí eu entendi que não existia férias. Por quê? Porque quando chegou em fevereiro, Rosana, ninguém aguentava mais nem olhar pra parque. É. Eu não, naquela Disney Springs, se o cara dissesse assim, eu vou te dar 1 milhão pra tu ir lá, eu não queria ir lá. Então a gente tava com nojo de parque. Mas aí a gente começou a entrar em deprê. Por quê? A gente não tinha amigo aqui, a gente não conhecia nada aqui, a gente não sabia nada da cidade, a gente só sabia coisa de turista. É. O lugar que eu andava de brasileiro, sabe qual era? Camilas. Imagina, tu morando 3 meses em Orlando e só ir no Camilas. Caramba. Só ir no Café Mineiro. Só ir no Tony's. Era louco. Então assim, eu não aguentava nem ver aquele cheiro mais.
Mas depois disso é que deu uma retransformada geral, né? Geral, porque aí o que acontece? Aí eu entendi Começou o a que era vir várias morar. coisas. Aí eu entendi. Aí em 2018 foi deprimente pra gente. Porque assim, nada dava certo, as coisas não iam, aquela coisa. Mas é porque a gente tava mal. Não é porque o ambiente era ruim. O nosso momento era ruim. E aí quando chegou 2019, com o açaí começou a deslanchar, aí eu disse assim, agora tá na hora de eu colocar o meu outro projeto pra frente. E aí eu aluguei o segundo espaço e nós plantamos a semente do Kingdom Sushi. E hoje são quantos? É isso que eu gostaria que você contasse para as pessoas, porque, gente, eu fui semana passada, ou retrasada, na inauguração do Kingdom Sushi de Windermere. Quer fazer negócio bem feito? É impressionante a qualidade da comida, do serviço no dia de inauguração. Lotado de gente para tudo quanto é lugar. Não ficamos em pé nem um segundo, tudo era resolvido rápido. E isso tem uma mão divina aí. Eu queria entender. É verdade. Eu queria entender o seu crescimento a partir do primeiro, nem precisa falar do açaí, que a gente já entendeu, do Kingdom Sushi para hoje, quantos são e onde eles estão? E quais são os seus planos daqui para frente? Rosana, quando eu abri o primeiro Kingdom Sushi, eu abri com um objetivo, que era ganhar dinheiro para me sustentar. Uhum. Quem chega na América, você sabe. Amigo, pegar real porque e transformar em dólar não dava. Mas foi o ano de 2018 foi terrível para mim por isso. Porque eu estava vendendo açaí lá no Brasil, eu pegava o dinheiro de lá, porque o dinheiro que tinha aqui era muito pouquinho ainda. Não dava para me sustentar aqui em dólar. Então eu precisava todo mês estar trazendo real para cá. Então esse era o objetivo. Irmão, preciso zerar minha conta. Só com açaí eu não pago a minha despesa aqui. É aluguel, é não sei o que, não paga. E aí eu queria dinheiro. E aí eu comecei a entender algo no mercado americano, que foi onde virou completamente a minha cabeça, Rosana. Porque aonde eu chegava, as pessoas diziam assim, cara, o problema aqui é a gente. O problema aqui é a gente. É verdade. Tudo aqui é gente. Verdade. E aí eu comecei a falar isso. Rapaz, por que você não faz isso? Cara, não tem gente para fazer. Ah, porque você não desenvolve algo. Rapaz, porque eu não tenho profissional para isso. Então eu entrei no mesmo ciclo vicioso das outras pessoas. Só que aí eu entendi que se eu não mudasse essa mentalidade, eu ia viver um resultado do meio. E que eu precisava mudar esse meio. E aí, a partir daí, a minha ficha virou. Então, hoje, a resposta que eu te dou para essa pergunta é: o meu sucesso não está relacionado a restaurante. O meu sucesso está relacionado a cuidar de pessoas. Porque eu entendi que o meu negócio seria sucesso aqui se eu pegasse as pessoas que não existem e transformar elas em algo que elas pudessem realizar os seus sonhos. Então, se ela realiza o sonho dela, ela contribui para que o meu sonho seja realizado. E aí eu vi que essa era a brecha que existia no mercado. Cuidar de pessoas. Então eu peguei o meu restaurante, eu peguei o açaí, que tinha um ciclo de mudança de pessoas toda semana. Eu contratava uma pessoa, uma semana, 15 dias, ela encontrava alguém que pagava 50 cents a mais, ela me deixava. Porque todo mundo aqui entendia que o meu valor é hora. Então a gente chega aqui, o pessoal diz, quanto é que vale a tua hora? E eu entrei nessa brincadeira de hora. Então assim, irmão, eu preciso trabalhar tantas horas porque eu tenho uma conta de $7.000. Se eu ganhar $7.000, eu tô bem. Se eu ganhar $10.000, eu vivo muito bem na América. Então eu passei a viver essa loucura. Eu tenho algum dia que fazer esses $10.000 para mim. Não importa quem tá no meio do caminho. Eu tenho que ganhar $10.000, porque 7 é só para eu zerar a minha planilha. Só que eu não entendia que no meio desse processo tinham pessoas. E que eu precisava delas para que eu pudesse alcançar esse objetivo. Quando eu entendi esse ciclo,
o meu negócio mudou de nível. Você mudou a chave e mudou o Tudo, negócio. porque eu comecei a pegar as pessoas, vem cá. O que é que você sonha? O que é que você precisa? E quando eu comecei a colocar estratégias para a vida de cada uma delas, elas começaram a enxergar o que elas não enxergavam. Porque elas estavam querendo o mesmo ciclo vicioso que eu. Dinheiro, eu preciso de $3.000, senão eu não pago meu aluguel. Eu preciso sei o quê? Peraí, tu quer? Tá, eu vou te dar a estratégia. Só que na hora que ela desenvolvia a estratégia para ela alcançar os $3.000, ela me dava a estratégia para eu alcançar meus 10. E na hora que eu comecei a multiplicar isso, o meu restaurante começou a crescer. Porque quem estava no salão estava dando o melhor dele para ele alcançar o sonho dele. Quem estava na cozinha estava dando o melhor dele para ele alcançar o sonho dele. E aí eu comecei a atrair pessoas boas ao meu redor. Eu comecei a atrair pessoas que entendiam que estar do meu lado era uma forma de alcançar sonho. Então hoje eu digo assim, quem não quer crescer não consegue ficar do meu lado, Rosana. Ele vai embora. Porque as pessoas que estão do meu lado, elas são impulsionadas a alcançar os seus sonhos. Ela não consegue, ela passa mal. Porque assim, ela não consegue, todo dia, ela tá do lado de uma equipe que tá dizendo assim, o que é que você tem de melhor hoje? Você quer ver o brilho nos olhos, neles que eu tô vendo no céu. Justamente. Então assim, ela chega para mim e diz assim, obrigado. Por quê? Porque se ela não tiver assim, ela não vai receber esse obrigado dos nossos clientes. Uhum. Ela não vai receber esse feedback que você acabou de dar. Então, assim, deixa eu te falar. Você sabe por que você não está alcançando seu objetivo? Porque você não está dando o seu melhor. Porque se você estivesse dando o seu melhor, o resultado que nós estaríamos recebendo não sou eu, somos nós. Então eu digo para as pessoas, todos os meus colaboradores são meus sócios. E eu mostro para eles. Eles ganham mais dinheiro do que eu. E eu faço questão disso. Então, hoje, Rosana, se às vezes até eu perco a conta, que as pessoas me perguntam, Clécio, quantos negócios tu tem? Eu fico contando porque não dá para eu saber de cabeça. Não é que Clécio, tu tá querendo... Não, eu não sei. Eu não sei, porque eu tenho aberto tantos negócios, numa velocidade tão louca. Eu fiz uma apresentação agora no meio do Thanksgiving e eu fui dar uma palestra e a pessoa fez uma apresentação minha. E nessa apresentação, ela colocou todos os business. E aí agora, dia 20 de janeiro, eu vou fazer uma nova apresentação. Já aumentou. E aí ela mandou para mim e disse assim, Clécio, vê se a apresentação tá como você quer. Aí eu disse, espera aí. Não tá o Kindle Sushi Indermia, não tá a Genesis Distribution, não está a Storybridge. Mas essas 3 empresas eu abri em dezembro. Uau! Então, assim, só que em novembro, eu não tinha noção que em dezembro eu ia abrir esses 3 negócios. Eu estava trabalhando para que eles acontecessem. Mas por que eles aconteceram? Porque as pessoas que estavam à frente desenvolvendo eles são melhores do que eu. E eu coloquei, eu consegui transmitir para as pessoas que, vem cá, deixa eu te falar. Esse negócio, ele é bom se ele for bom para você. Esquece o Clesto. Esquece o Kindle Sushi. Esquece o Kindle Açaí. Esquece. Não se preocupa com isso. Se preocupa com você. O que você vai fazer aqui dentro que vai te levar a alcançar o que você quer? Muito bom. Porque se você crescer, Rosana, você tá me fazendo crescer. Com certeza. Não tem como. Então, assim, eu chego pro meu gerente hoje e eu fico feliz de dar um cheque gordo para ele. E eu fico feliz dele assinar o meu cheque. Legal. E dele dizer assim, eu ganho mais do que você. Eu disse, esse é o objetivo. Mas eu ganho um pouco aqui, 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 aí passa a ser muito. Mas eles ganham muito de um só lugar.
E se eu tiver várias pessoas ganhando muito de um só lugar, eu vou estar ganhando pouco de vários lugares. E automaticamente essa minha corrente só vai crescer. Amém. Então, assim, hoje, se você, como você me perguntou, aonde você quer chegar? Eu não tenho essa resposta. Porque eu entendi que o meu amanhã está na mão do Senhor. E eu entendi que Ele tem uma promessa para mim de que eu vou viver o infinitamente mais. Então, se eu vou viver o infinitamente mais, os meus desejos, os meus sonhos são incapazes de imaginar o que Ele tem para mim. Então, se eu fosse imaginar no meu melhor sonho em 2016, em 2017, que eu queria ter uma empresa, poxa, eu tenho uma frase que eu digo pro meu sócio, que é o meu sócio do Kingdom Sushi. Ele disse, cara, eu não esqueço nunca do que tu falou pra mim. Porque tu disse assim, cara, eu perguntei pra ti, pra ser milionário, quanto precisava ganhar? Eu disse, cara, se o cara ganhar $50 mil, ele é milionário nos Estados Unidos. Ele é milionário. Uhum. E assim, e o meu sócio tem mais de 2 anos que ele recebe todos os meses mais de $50 mil. Que bárbaro. E ele tá lá no Brasil e ele olha pra mim e diz, cara, irmão, quando você falou aquilo, entrou no meu ouvido como sendo, cara, isso é uma utopia. Realmente, $50 mil, transferindo naquela época para real, nós estávamos falando de R$200 mil, você receber sem trabalhar. Você investir algo e ficar colhendo o resto da vida. É louco. Realmente é algo insano. Não, esquece, esse sonho não é real. Mas é o infinitamente mais de Deus, Rosana, que Ele tem para nós. Você imagina, você hoje me falou, Cleston, eu tenho esse projeto que marca meus 25 anos de América. Eu fico olhando para você e fico olhando e fico imaginando você há 25 anos atrás. O que você vive hoje, Rosana, é o infinitamente mais de Deus. Amém. Não tem como você imaginar e você dizer assim, eu vou chegar nesse país, eu vou me tornar referência, aonde as pessoas me encontrarem, elas vão falar bem de mim, aonde eu bater na porta, todas as portas vão se abrir, eu vou ter referência aonde as maiores construtoras dos Estados Unidos me conhecem, me respeitam. Isso é louco. E hoje você é essa realidade. É real, mas é real. Eu tô falando algo... Você imagina você quando você fizer 25 anos de Estados Unidos. Não, mas você tá entendendo? Então, assim, como é que a gente vai dizer assim, amanhã? Não dá pra você imaginar o seu amanhã. Porque, assim, Deus tem muito mais pra você. Amém. Deus tem muito mais. Entendeu? Certeza. Deus tem muito mais. Por quê? Porque você continua fazendo certo e continua produzindo. Continua abençoando pessoas. Continua abrindo portas. Então, assim, enquanto nós estivermos produzindo, semeando, a nossa seara só vai aumentar. É louco essa questão da semeadura e da colheita, por quê? Semear, Rosana, é opcional. Colher não, é obrigatório. Então, assim, nós temos o poder de escolher, eu quero semear ou não semear. É um direito meu. Mas a colheita é obrigatória. O que você semear, você vai colher. É divino. Você pode estar dormindo, irmão, você pode estar no Japão, você pode estar na Coreia, você pode estar onde você estiver. Você vai colher o que você plantou. Acredito muito nisso. Não, é Deus que diz. É Deus. Então, assim, nós continuamos plantando. E vamos continuar. Em outras palavras, nós vamos continuar colhendo. É isso aí. Amei, amei, amei. Muita história linda, inspiradora, que eu falo para vocês.
Histórias inspiradoras que realmente transformam as nossas vidas. Você é uma pessoa muito especial, eu vejo quantas pessoas você toca e como você não é deslumbrado. Você é uma pessoa serena, uma pessoa que está sempre equilibrada, com uma família linda, respeitando o seu ambiente, os amigos, e isso não tem preço. Adorei que você veio. Não, Muito obrigada. eu agradeço demais por essa oportunidade. Para mim é motivo de realização, realização mesmo, porque Deus tem colocado no meu coração de que todos os dias, Rosana, eu preciso fazer o meu melhor. Então, se essa porta se abriu hoje, é porque eu precisava vir aqui fazer o meu melhor. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas eu sei que hoje eu dei o meu tudo para quem algum dia deu tudo dele para mim. Então eu busco todos os dias entregar a minha vida na mão dele e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. A tua vontade. Porque eu só tenho uma opção. E essa opção é lhe obedecer. Muito obrigado. Muito lindo, Que bem. Deus abençoe. Amém. Conte comigo. Sou um privilegiado por ter você como amiga, por ter você no meu ciclo de relacionamento. E sempre que você precisar de mim, das minhas empresas, das minhas conexões, dos meus colaboradores, você pode ter certeza que eu vou buscar lhe servir com a excelência de realeza que você merece. E você também. Conte sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Viu que maravilha? Gente, não esquece, se conecte no nosso canal, aperte a campainha, porque toda semana tem histórias lindas e inspiradoras como essa. Muito, muito obrigada pela sua presença hoje, Amém. Que Clécio. Deus lhe abençoe.